E aí, galera, até domingo o Ceará trabalha para a partida contra o Goiás. Segunda-feira, 9 da noite, o Vovô enfrenta o Goiás. Vocês lembram, né? No início dessa Série B, o Ceará enfrentou o Goiás. Jogo de grande expectativa em casa. Acredito que foi uma das melhores partidas do Ceará na temporada, mas não venceu. Saiu de campo apenas com o empate. Dessa vez é o segundo turno, todos os times se enfrentam novamente, só que o mando ao revés. O jogo foi no Castelão, no início da Série B, e agora no início do segundo turno da Série B, a partida acontece em Goiânia. Então, essa é a grande diferença. E lembro que nos últimos anos em que o Ceará conseguiu o acesso à Série A, tinha uma máxima que era os confrontos diretos. Pontuar mais que os adversários nos confrontos diretos. Ou seja, se ela perdia uma partida fora, ele tinha que vencer em casa para, no mínimo, não ter o seu adversário com uma pontuação maior. Como se fosse uma Copa do Brasil a cada jogo pela Série B do Brasileiro. Isso aconteceu nos últimos acessos do Ceará. E é importante, era interessante que o Ceará conseguisse espelhar nessa temporada diante do Goiás. O jogo aqui foi empate, pelo menos não perder em Goiânia, não dar essa vantagem ao adversário que, embora esteja hoje abaixo do Ceará, a gente sabe que tem qualidade, não sei se vai chegar, mas tem qualidade para chegar, para conseguir buscar ou brigar por um G4 nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O grupo do Ceará está buscando trabalhos aqui até o sábado pela manhã, o Ceará trabalha até sábado pela manhã no Vovozão e no sábado à tarde, depois do meio-dia, viaja para Goiânia. Chega no comecinho da noite em Goiânia. No domingo faz um trabalho no CT do Dragão, que é o CT do Atlético Goianiense. E na segunda-feira enfrenta o Goiás. Esse é o panorama de trabalhos da equipe do Ceará para essa partida. O que o Ceará tem de possíveis perdas ou ganhos de atletas para o jogo? Ficou uma dúvida quanto à saída do Mugni, mas a informação que eu tenho é que o jogador está ok clinicamente, deve, dos treinamentos da semana, participar normalmente, se não tiver nenhum tipo de problema, enfrenta o Goiás, não há uma preocupação inicial com a situação dele. Já no departamento médico, tem atletas saindo. Na semana passada, o Richardson iniciou o processo de transição, o departamento médico informou isso através do último boletim médico. O Facundo Barceló ainda saiu como lesão no adutor, porque ele trata essa lesão, mas ele começou uma atividade física no campo também na última semana, ou seja, ele já iniciou um processo para que fique à disposição nas próximas horas. Ele não iniciou a transição em si, porque eles fazem uma diferenciação. Quando o atleta ainda está fazendo tratamento, ele está no campo, mas é ativação física. E quando o atleta deixou o tratamento liberado totalmente, e aí só departamento físico, eles chamam transição. Então o Barceló já faz atividades físicas, mas ainda nessa semana é que deve iniciar a transição em si. O Richardson não, já que inicia a sua segunda semana de transição, o que é algo positivo, pode levar um atleta a ficar à disposição, se não para a partida da segunda-feira, mas para os jogos do Ceará nessa sequência de Série B do Campeonato Brasileiro. Bem, o Ceará teve uma coletiva antes dessa partida contra o Goiás com o Lourenço, o meio-campista que, acho que de todos os atletas, se a gente for olhar início de ano até esse momento, foi o de maior regularidade. Partidas boas e partidas ruins, todo atleta tem. Mas assim, vamos imaginar aqui qual foi aquela partida que o Lourenço merecia sair vaiado de campo. Qual foi aquela partida que ele, errou tudo. Bem, eu não lembro dessa partida. Entendo que ele é o jogador de mais regularidade no elenco do Ceará. Está aqui desde o início, sempre jogou boas partidas e lembrem-se que o Lourenço foi utilizado em setores e com funções diferentes. Tudo bem, no meio-campo, mas como volante, no meio-campo com a função da saída de bola um pouco mais atrás, já não sendo o primeiro volante, depois utilizado como meia e até em alguns momentos dos jogos como um meia que puxava para o lado para cobrir determinado setor. Então o Lourenço foi utilizado em quase todas as funções
possíveis para um atleta que joga ali do meio para frente. O que é interessante é que onde ele jogou, ele manteve uma média de regularidade. Basicamente, eu prefiro o Lourenço jogando como atleta de meio campo, sem necessitar ser o primeiro volante, mas que ele também não seja o meia tão avançado, numa situação intermediária no meio campo. Acho que ele rende mais, a bola passa mais pelos pés dele e ele sabe muito bem o que fazer com a bola, e isso faz muita diferença para a equipe do Ceará. Então, esse é o Lourenço, que marcou um golaço diante do Guarani e que ele mesmo disse que foi difícil esquecer esse golaço que ele fez na partida contra o Guarani. Olha, não foi só um golaço já é muita coisa, mas foi o gol da vitória, porque o 3-1 ele poderia até ter saído depois, poderia até ter saído um gol se não tivesse o gol de falta do Lourenço, mas eu duvido que sairia daquela forma, com a equipe do Guarani tentando buscar o jogo, porque o Guarani só buscou o jogo porque estava perdendo a partida, porque o Lourenço tinha marcado o segundo gol. Daí a importância desse golaço de falta que o Lourenço acha difícil esquecer. Quando acabou o jogo, eu fui pro vestiário, eu já falei assim, pô, hoje não tem como dormir não, porque acho que realmente foi um gol muito bonito, um gol interessante. Há muito tempo que eu também não via um gol assim de falta. Mas fico muito feliz em poder ajudar, muito feliz em poder concluir ali. Acho que é um tipo de lance que eu venho treinando bastante no dia a dia e graças a Deus pôde sair. Acho que, se Deus quiser, manter com a humildade, manter com os pés no chão, manter treinando também essa jogada para, se Deus quiser, sair mais. Sim, com certeza. Acho que no Instagram teve muitas marcações assim do pessoal marcando, aí não tinha como nem fugir do gol. Quando eu tentava fugir, aparecia o gol de novo. Então, acredito que foi uma noite intensa assim, de ver esses vídeos. Assim. E é melhor você não esquecer mesmo não, Lourenço. Não tem motivos para esquecer esse golaço. É lembrar, relembrar e, quem sabe, fazer de novo, o que seria ótimo para você e muito bom também para a equipe do Ceará. O Lourenço, na temporada, ele jogou 31 partidas pelo Ceará, ele marcou 6 gols e efetuou 3 assistências. Então, tem um número interessante aí de gols, de assistências para um jogador de meio campo que nem sempre jogou como o meia mais avançado na equipe do Ceará. E eu perguntei para o Lourenço se ele está satisfeito com os números dele, se é isso que ele quer replicar daqui para frente até o final da participação do Ceará na Série B, ou se ele entende que pode algo mais além desses bons números que já tem na equipe do Ceará. Não, acredito que eu sou um jogador que eu me cobro muito, já falei isso algumas vezes, e eu sempre busco a melhora. Acredito que ainda tem tempo para melhorar, temos campeonato pela frente, então acredito que ao longo do campeonato eu vou buscar mais evoluir a cada dia mais, no chute, na falta, na marcação, ajudando os companheiros e, enfim, cada dia evoluir ainda mais para poder ajudar o Ceará a subir na tabela e conquistar os objetivos do ano. Eu não sei vocês, mas acho que não é só de números que um jogador vive. O futebol ele é tão diferente dos outros esportes, né? Se você for olhar para o vôlei, a estatística é muito importante, né? Quantas defesas, quantas recepções perfeitas, quantos bloqueios, quantos pontos marcados. Isso tudo faz muita diferença. No futebol, a estatística ela não é tudo. Porque quantas vezes em gols do Ceará o Lourenço fez o passe ali no início da jogada? Normalmente isso não sai na estatística. Em quantos momentos ele ajudou, apesar de não ser um volante de extrema marcação, num desarme, numa cercada para uma tomada de bola. E quantas vezes o Lourenço, com a sua inteligência, conseguiu fazer com que a bola saísse de um bloqueio importante da equipe adversária e ali iniciava-se o caminho, em 5, 6 passes às vezes, para o gol. Mas o dele, às vezes, o mais importante, porque furou, porque quebrou uma marcação. Então, o Lourenço está acima dessas estatísticas, no meu ponto de vista. É ótimo que ele queira melhorar, é ótimo que ele queira fazer mais. Entendo que o jogador de futebol, a partir do momento que ele acha que, pronto, está ótimo, estou confortável, parou ali, é ruim para ele, é ruim para a equipe que ele representa, e o Lourenço não pensa assim. Acho ótimo que ele pense mesmo em querer o algo mais, em buscar algo mais na equipe do Ceará. Espero que ele possa replicar gols como esse golaço que ele marcou diante
do Guarani de Campinas. Como eu disse, a importância do gol ela é muito grande. Talvez até o terceiro gol, que o Eric Pulga marca, nos tenha tirado a possibilidade de entender um pouco mais a importância desse gol, de ampliar, de trazer para o tamanho certo, o tamanho correto, a importância desse gol. Estava 1-1, estava um jogo difícil, o Ceará tinha dificuldade de criar chances de gol, mas o Ceará insistiu, e na insistência ganhou a falta, e na falta a genialidade de um batedor fez com que o Ceará chegasse ao 2-1 e o 3-1. Foi apenas e foi uma consequência, importante sim, mas uma consequência desse golaço marcado pelo Lourenço. O Ceará está se reforçando. Nessa janela de transferências nacionais, já tinha contratado o volante Andrei, que veio por empréstimo junto à equipe do Coritiba, e o Lucas Rian, que estava no Confiança, jogando a Série C do Campeonato Brasileiro e que foi um reforço de setor ofensivo para a equipe do Ceará. E agora, 2 novas contratações. O Thalisson inclusive já chegou, o Thalisson inclusive já está no Ceará, já se apresentou, já fez exames, já está treinando no clube, e o Choca, que é o zagueiro, o João Pedro, né? A gente tem falado muito mais de João Pedro, é interessante quando eu procuro com meus companheiros que fazem cobertura de outros clubes, nesse caso eu estava no Corinthians, saber sobre o jogador. Quando eu falo João Pedro, os caras falam Choca, toda vez. Cara, o João Pedro, o que pode esperar? O Choca é o nome dele ali de categorias de base. Quando ele fizer a sua primeira entrevista coletiva aqui, claro que vou perguntar para ele qual a preferência dele em relação a nome, porque às vezes é um apelido o cara nem gosta e utilizam o apelido para ele, ou às vezes o apelido o cara gosta, então perguntar para ele é o melhor, mas no Corinthians ele é mais conhecido como Choca, aqui no Ceará chega-se mais pensando com o nome João Pedro. O fato é que é um zagueiro alto, 1,93 m, além da estatura, e claro que a estatura ajuda, tira muita bola por cima. O que se fala dele aqui na base sempre foi uma característica muito boa dele, mas que ele também é um jogador bom com os pés, com a bola nos pés, na saída de bola, que ele é um cara inteligente, que erra poucos passes e que isso chamava muita atenção nas categorias de base do Corinthians. Então a própria torcida não ficou satisfeita com o Corinthians emprestar esse jovem atleta de apenas 20 anos e parece que vai poder ajudar a equipe do Ceará. Não dá para negar que, a princípio, o Ceará preferia contratar um jogador com um pouco mais de experiência. E eu entendo, eu compreendo. Acho até que seria o mais correto, porque você está numa reta final de Série B em que a experiência pode fazer diferença em várias tomadas de decisões. Amigos e amigas, tomada de decisão vale ponto. Tomada de decisão errada numa saída de bola pode dar na bola ao adversário. Se está vencendo, perde 2 pontos. Se está empatando, perde aquele pontinho. Então, tomada de decisão para um jogador experiente é muito mais fácil, é muito mais rápido. Mas futebol não é só isso. Às vezes a jovialidade e a vontade de mostrar, porque o experiente já mostrou alguma coisa no futebol, o jovem ainda precisa mostrar de que é feito, pode fazer também a diferença para o Ceará. Então, uma mescla assim de experiência e jovialidade é sempre muito bom. Em qualquer time, em qualquer esporte, no futebol, isso acontece muito mais, um grupo com 11. Num time, né, com mais de 25, 26, às vezes 30 num elenco, ele precisa dessa mescla da jovialidade, mas também da experiência. O Choca, né, o João Pedro, vem com um pouco dessa juventude e isso pode cooperar, pode ajudar, se bem colocada, se bem assimilada pelas entrevistas e pela forma de agir do Léo Condé. A minha impressão é que ele tem essa forma de entender um pouco quem botar na hora certa. Ele tem feito isso no time e tem demonstrado ter inteligência e capacidade para gerenciar essa questão do elenco com jovens, com atletas mais experientes, com jogadores que buscam mais o drible e outros que preferem jogar no apoio, na tabela, na posse de bola. E acho que isso é até raro, porque os treinadores normalmente buscam uma característica só, e eu percebo que o Léo Condé vai buscando a característica de acordo com o jogo, de acordo com o atleta que ele tem em campo naquela partida, de acordo com a situação que o jogo se mostra.
E isso é bom quando você tem jogadores com várias características e um treinador que sabe tirar o melhor de todas elas. Isso pode fazer com que a sua equipe mude até dentro de um jogo a forma de atuar. E aí ele está recebendo um jogador com características e com a forma de ser diferente, um jovem atleta buscando o seu lugar ao sol, porque o empréstimo ao Ceará, o Corinthians foi muito claro, quer de volta o jogador no final da temporada, e é óbvio que eles vão olhar muito para o que ele fizer aqui, e o que ele fizer aqui pode fazer diferença na carreira dele. E a gente sabe que o que ele fizer aqui pode fazer diferença no 2024 do Ceará, que para ser um sucesso passa muito por um acesso, por um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O Thalisson, no Red Bull Bragantino, ele não é o cara, mas sempre foi um cara utilizado. Tanto que o Red Bull Bragantino, a princípio, não queria fazer esse empréstimo do jogador. Aquela questão da água mole em pedra dura, convencimento que o atleta recebeu do próprio clube de vir para cá, porque será importante para ele participar de um acesso de Série B para a Série A do Brasileiro, o Thalisson sabe disso, o Red Bull acabou convencido também disso, o jogador vem para ajudar, atacante de lado, o Ceará precisa, sobretudo que jogue do lado direito, porque o Lucasinha prefere o lado esquerdo, o Eric prefere o lado esquerdo, o Thalisson também joga pelo lado esquerdo, mas acho que essa preferência já não é tão grande quanto desses outros dois, e ele pode vir a brigar ali pela posição do lado direito. É sempre bom você ter jogadores diferentes para o ataque, com modos diferentes de jogar, para utilizar nas partidas aquilo que a gente falou há pouco, que o Léo parece saber gerenciar bastante quem deve jogar de um lado, quem deve jogar do outro, que jogador cabe melhor para aquela partida, que características seu time precisa ter em determinadas partidas, e isso ele ganha mais uma opção, que é o atacante Thalisson. O que é que fica faltando para o Ceará? Fica faltando, naquela lista inicial de 5, tem um volante que é o André, tem 2 atacantes de lado, o Lucas Ian e agora o Thalisson, tem o zagueiro, que é o João Pedro Choca, e fica faltando naquela lista o meia, que parece ser um material mais difícil, né? Mais complicado de se achar. Não é só o caso do Ceará, não. A gente pode pensar em outros clubes que também precisariam de jogadores para meio campo e que têm dificuldades de encontrar. O Ceará, pelas informações que eu tenho, tem jogadores com negociações abertas. A dificuldade de trazer o jogador, o Ceará ainda tem até o dia 2 de setembro para tentar, e espero que consiga, porque é sempre bom ter mais opções. Hoje, meias, assim, jogando mesmo, a gente tem o Lourenço e o Mugni. O Recalde como uma opção secundária, lembre-se que foi dele a assistência para o gol marcado pelo Eric Pulga, o terceiro gol do Ceará na vitória contra o Guarani, e que eu sempre falei aqui que característica técnica ele tem. O que falta ao Recalde é a intensidade para jogar uma partida toda com a mesma qualidade quando ele entra ou quando ele começa os jogos. Mas é um jogador que tem alguma qualidade. E ter uma outra opção no meio campo realmente seria muito bom, muito legal para a equipe do Ceará. Só que, além do meia, o Ceará também deve precisar contratar um lateral esquerdo. O Internacional já avisou, né, que está vendendo o Paulo Vitor. O Ceará deve perder o PV e vai precisar de mais um jogador para esse setor. O Ceará já se decidiu pelo Eric, lateral esquerdo do Vila Nova. O Eric estava na concentração para a última partida do Vila Nova, nessa rodada número 19, foi na segunda-feira contra o Paysandu. O jogo foi lá em Goiás. Ele estava na pré-eleção para o jogo e ele deixou a pré-eleção avisando que tinha uma proposta que não iria mais ficar no Vila Nova. Acontece que, mesmo ele não sendo do Vila Nova, ele é do Jacuipense, ele está emprestado lá até o final do ano. É um empréstimo oficial e o Vila Nova pode utilizá-lo, claro. Está emprestado ao clube, o Vila está pagando o salário dele. Ele disse que quer sair e o Vila, tudo bem, já que você quer sair, compensação financeira. O Vila quer uma compensação para ir atrás de um outro lateral esquerdo no mercado. As diretorias de Ceará e Vila Nova devem, aí, na discussão, definir o que é que vão fazer. Como eu disse, o Vila até aceita, mas quer dinheiro, quer uma compensação para que o Eric se transfira e seja jogador do Ceará. Os trabalhos, como eu disse, no Vovozão acontecem até o próximo sábado. O trabalho no sábado é pela manhã, depois
a viagem a Goiânia, os preparativos serão fechados lá em Goiânia. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o Eric não chegar antes, que é o que se estima até que ele chegue antes essa semana, ele pode retornar com a delegação, ele pode encontrar a delegação do Ceará lá, pode retornar com a delegação do Ceará. Isso aconteceu, por exemplo, no caso da contratação do Andrei. O Ceará foi jogar em Santa Catarina, o Andrei estava jogando no Curitiba, ali pertinho, no estado vizinho do Paraná, então eles se encontraram em Santa Catarina, aconteceu o retorno do Andrei para cá. Isso pode acontecer também com o Eric, desde que haja o acordo entre as direções dos dois clubes. E aí, Danilo, para por aí, vai contratar esse lateral esquerdo, pode vir um meia e as contratações cessam? Bem, segundo a diretoria do Ceará, não. Mesmo que o Ceará feche com o meia e agora com essa questão do lateral esquerdo, vai ficar olhando para o mercado. Aconteceu uma oportunidade, um bom atacante surgiu, um bom zagueiro surgiu, um excelente jogador de meio campo surgiu, mesmo o meia já estando contratado. A afirmação é que se surgir, se estiver no radar do departamento de inteligência do clube e se surgir uma possibilidade boa no mercado, o Ceará irá lá e irá buscá-la. Por quê? Porque quando fechar o dia 2 de setembro, quando fechar essa janela de transferências, só atletas que ficaram sem contrato durante ou antes da janela poderão ser contratados. Então são jogadores que não vinham jogando, que estavam sem clube, e isso normalmente não é uma coisa boa, porque são jogadores que não vêm na atividade física de atleta de futebol, não vêm com ritmo, e para uma reta final de Série B não seria uma boa. Então o importante é contratar agora. É pegar jogadores que têm ritmo de jogo, atletas que estão preparados para atuar. Então o Ceará afirma, né, pelas informações que a gente tem com quem a gente conversou, que não vai deixar de lado uma posição, um jogador que surgir no mercado simplesmente porque tinha fechado as contratações para aquele setor. Se realmente o jogador merecer, se valer a pena, se fizer diferença para o elenco, a informação é de que eles irão tentar, portanto, até o dia 2 de setembro, quando a janela estará fechada, o Ceará ainda pode fazer alguma aquisição para o seu elenco de profissionais. É isso aí, galera. Muito bom estar com vocês, muito bom trazer essas informações aqui. Deixe sua mensagem, as críticas são bem-vindas, construtivas, destrutivas, faça sua crítica do jeito que você quiser. E é óbvio que, se valer a pena, a gente vai tentar ajudar, fazer da melhor forma possível, trazer mudanças de acordo com o que a gente entender que é o melhor a se fazer. E conto com vocês também para aquele like, se gostou do vídeo, você amigo, você amiga, deixe seu like, que é muito importante e interessante para o canal. Se ainda não é inscrito, fazer sua inscrição é sempre muito legal. Depois que você fizer, ative o sininho das notificações, porque quando tiver vídeo novo, você já vai saber de prima para entrar no vídeo e poder colher todas as informações que a gente tenta passar por aqui. Não esqueça que todo dia estamos no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM, todo dia às 5 da tarde, e na TV Jangadeiro às 7h15 da noite. Os dois programas têm transmissão e gravação para você assistir quando quiser no YouTube. E por aqui a gente volta, se Deus quiser, no próximo vídeo. Valeu, galera!